Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo eu vou explicar para você o que significa uma neurose, o que ela causa na matéria e quais são os sintomas, porque a neurose não é uma doença. A neurose, ela aparece como sintomas na vida do homem que gera doenças. Então a gente tem que primeiro diagnosticar o que a neurose causa como sintomas, para não esperar a doença. Veja só, hoje eu tive uma experiência que eu me recordei, que eu quero passar aqui para você. A primeira vez na vida que eu tive uma decepção, que eu me senti frustrada, que eu tive uma desilusão com pessoas em relacionamento, da segunda vez eu chorei bastante, né? Quando eu percebi o que era realmente o ser humano, eu chorei muito. E aí, da terceira vez, eu fiquei um pouco frustrada com pessoas, né? Então, no terceiro relacionamento, me veio no pensamento: você vai mais uma vez arriscar se envolver e se decepcionar mais uma vez com pessoas? Aí eu pensei, é melhor eu me decepcionar, eu arriscar, do que eu não sentir nada. Veja bem, para você entender o que é o ser humano. É melhor eu sofrer caso eu quebre a cara, caso eu me decepcione com essa pessoa. É melhor eu arriscar do que eu viver vazia, não sentir nada. Veja bem, Deus diz: primeiro guardai o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Mas quando você não tem conhecimento sobre as emoções, você se acostuma até viver com emoções ruins. Você acredita que é normal você viver quadros emocionais ruins do que você não sentir nada. Foi isso que eu aprendi. Então eu resolvi arriscar, lá no passado, na época, viver sofrendo decepções, desilusões, do que viver vazia, do que sofrer me sentindo vazia, como eu estava na época, sem ter sentimentos. Então eu achei melhor arriscar ter sentimentos, mesmo percebendo que eu podia ser mais uma vez, ter desilusão, decepção com pessoas, do que eu viver sem sentir nada. Eu queria ter emoções, eu queria sentir algo dentro de mim, e eu busquei muito, né? Até eu encontrar Deus e saber muito bem a diferença da presença de Deus para a ausência de Deus. Qual é a diferença dentro das nossas emoções? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente não sente, quando a gente nunca sentiu nada de bom, a gente se acostuma com o ruim, porque a gente não tem o conhecimento. É isso que o homem ele devia entender logo no começo da vida dele, né? Porque se o homem entendesse sobre as emoções, ele buscaria Deus
na fonte certa. Aí as pessoas dizem assim: toda religião leva a Deus. Já Deus não diz isso. Não é toda religião que leva a Deus. Por isso existe um manual, para que o homem entenda a ausência e a presença. Quando você nunca teve a presença, você se acostuma com qualquer coisa. Você não sabe o que é a presença. Você não tem o conhecimento da presença, do sentimento, a razão das emoções. Então é por isso que tanta gente não busca Deus da forma certa, busca a religião. Então acredita que Deus está em qualquer religião, porque não tem o conhecimento do Espírito, o que Ele nos traz. Então aquilo que você não tem consciência, aquilo que você não tem resistência, aquilo que você não tem presença, você nunca viveu, você não sabe a respeito. Então aquilo que a gente não sabe a razão, não vê sentido, se acostuma com tudo, né? Você nunca vai ouvir falar em nenhum ser humano na Terra que ele viveu algo de bom para ele se conformar com o ruim. Ele não se conforma mais com o ruim, porque ele conheceu o bom. Mas quando a gente não conhece o bom, a gente se conforma. Por que é que você acha que tem pessoas que entram num relacionamento abusivo e vive por tantos anos? Por nunca ter tido uma experiência de amor de verdade, por não se amar, por não se conhecer, por não entender. Então, quando a gente é um carente emocional, a gente se submete a viver qualquer coisa por não conhecer. Então, a ausência, a falta do reconhecimento do que é bom, a gente vive o ruim e naturaliza. É isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo, tá certo? Então, o que significa a neurose, porque não é uma doença, e o que a neurose traz? O que é a neurose? Né? A neurose é um sintoma, não é uma doença. A neurose é gerado das emoções, do excesso de emoção. A neurose é causada pelo excesso da emoção ruim, tipo que vem do medo. Toda emoção ruim, ela vem do medo. Se você estudar, você aprende que todas as emoções ruins, ela parte do medo, que se gera em vários tipos de emoções com o próprio medo, né? Então a neurose, ela converte como fobia, que causa excesso de medo, como histérica e como obsessiva. Tem 3 tipos de neurose. E ela aparece no corpo do homem como crises de ansiedade, pessoas que têm excesso de ansiedade, pessoas que têm excesso de preocupação e aflição. Então, todos esses excessos vêm baseado do medo. Por isso a gente vai ficando uma pessoa neurótica. É todo o excesso. Comportamento que pode causar do excesso na vida das pessoas. Quando a pessoa tem muito excesso, né, quando é uma pessoa neurótica, ela pode converter com excesso de limpeza, com excessos de briga, com excessos de raiva, né? Você vê que uma pessoa, quando ela tá com raiva, quando ela tem alguma frustração, alguma coisa ruim, dá logo um nó na garganta, né? A pessoa percebe que trava a garganta. Então as pessoas, por não querer
quando percebe que causa isso, a gente não quer guardar a raiva, né? Então a gente precisa botar para fora o excesso da raiva, um exemplo, para não sentir agonia, para não passar mal, para não dar um nó na garganta que trava. Tudo isso vem da neurose. Então, você tem que entender que o manual de vida é para que você entenda sobre a presença do Espírito Santo e a ausência do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela tem curiosidade de buscar o conhecimento, ainda é mais fácil para Deus se apresentar. Quando não, as pessoas naturalizam tudo que sente no corpo por não entender. A gente já tem que correr atrás de trabalhar, de sobreviver, de estudar, de fazer tanta coisa que as pessoas naturalizam todo o excesso como se não houvesse uma falta. Então, quando as pessoas buscam a medicina, ela busca achando que vai achar na medicina solução para os seus problemas de excesso, né? Então, a neurose, ela aparece quadros emocionais, que também ela causa doenças na matéria. Você vê que quando uma pessoa está nervosa, com medo, até os passos da pessoa, ela encurta, né? Ela perde o equilíbrio, ela fica desconcentrada. Tudo isso são sintomas de pessoas que têm neurose. Quando eu acordei de um coma, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido no meu corpo, né? Tudo que eu pegava caía da minha mão, eu derrubava e eu fiquei sem equilíbrio. Até para ir no banheiro as pessoas me ajudavam. Eu fiquei um tempo sem dirigir e quando eu ia no passageiro, no banco do passageiro, eu ficava aflita. Veja bem para você entender o que é a espiritualidade que Deus ensina de verdade, que é o excesso, né, no corpo. O excesso das coisas, dos sentimentos, das emoções ruins que nos causa doença e hoje em dia os próprios estudos já explica sobre isso. Então eu fiquei num quadro, quando eu acordei do coma, que tudo que eu pegava caía da minha mão. Eu fiquei sem poder dirigir e quando eu ia no banco do passageiro, eu tinha um comportamento que eu nunca tive, que era medo. Então quando a pessoa estava do meu lado dirigindo, eu ficava super preocupada, né? E aflita. Tudo isso que a psicanálise e a neurociência ensina sobre a neurose, que diz que é o excesso das emoções. Então eu fiquei muito assustada. Coincidência, né? Não é bem coincidência. É Deus que revela o excesso no homem. Mas por que é que ele busca apenas a medicina e não busca o conhecimento de Deus? O homem naturaliza por não ter o conhecimento. Nem o conhecimento do que Deus diz, nem o conhecimento da presença do Espírito Santo. Então eu lembro que até as pessoas que estavam perto de mim, elas diziam assim: você não era assim, você não era medrosa. Quer dizer, eu estava carregada de excesso de medo, que eu perdi o equilíbrio do meu corpo, eu perdi o equilíbrio das coisas, né? E eu fiquei paranoica, eu fiquei histérica. Eu não tinha mais controle das minhas emoções.
E eu já tinha esse quadro de neurose bem antes mesmo do coma. Só que como eu vivia no automático, porque eu já tive nó na garganta várias vezes. Eu já senti emoções que me descontrolava. Eu perdia o equilíbrio emocional por várias vezes. Mas o que era que eu não sabia? Eu não sabia sobre o mundo espiritual, não sabia o que era a ausência do Espírito Santo, não sabia que a Bíblia servia na vida do homem como um manual, e por isso tudo que eu sentia, eu vivia correndo atrás da medicina. Tudo. Tudo meu era na base do chá, do comprimido, do medicamento, do psicólogo, de alguma coisa que pudesse me ajudar, porque eu não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento aqui são de bases que forma psicanalista, que forma pessoas a ajudar pessoas. E as pessoas, quando estão precisando de ajuda, busca a medicina porque realmente ajuda, mas não traz um conhecimento que a gente tinha que ter. A escola devia dar esse tipo de conhecimento, né? Que é uma base do que é Deus de verdade. Então tem gente que, por isso que Deus diz, não me busque como religião, não me confunda com os religiosos, porque eu não sou isso. Então quando você lê a Bíblia, você entende quantos anos eu perdi ignorando aquilo que eu não sabia, acreditando já saber. Então, quando você anda realmente com o Espírito Santo, quando você encontra Deus, é que você sabe diferenciar as coisas. Quando não, o homem naturaliza, porque ele não sabe nada a respeito do Espírito. É isso que Deus diz. Ele não sabe o que significa. Então, as pessoas buscam apenas a religião, naturalizando todas as doenças do corpo, achando que é tudo normal, então ele não sabe discernir por que está sentindo isso, ou por que está sentindo aquilo, ou porque não tem um sentimento que era para ter. Então, quando a gente tem alguma experiência de ter o sentimento, a gente sabe que falta algo na nossa vida, porque a gente teve uma experiência. Quando não, que são pessoas que não sabem o que é o amor, que precisam buscar o conhecimento do que é o amor, é isso que Deus diz, as pessoas associam o amor em qualquer coisa, mas elas não sabem aquilo que lhe falta por não ter experiência. Então eu tive essa experiência de frustrações, né, de sentir decepções amorosas. A pessoa eu nunca sofri a perca de alguém, mas eu sofri a decepção das pessoas não ser aquilo que eu queria. Eu sofri a decepção de me sentir enganada, da pessoa mostrar que era uma coisa que não era. Então, eu fui vendo como isso é muito real, né? Então, chegou uma época que eu disse, meu Deus, por que eu não tenho? Eu queria aquilo que eu já senti. Eu queria algo que eu já tinha provado. Como era bom amar. Como era bom se apaixonar e amar de verdade. Mas, devido a ter sofrido no primeiro relacionamento, o abandono, né? A ausência da pessoa, a pessoa não saber valorizar, e eu sofri esses relacionamentos abusivos por mim mesmo, sem buscar. Eu entendi que era melhor eu me amar do que eu amar o outro, já que a pessoa nunca aprendia nada, nem brigando, nem perdendo. Então, quando você tem experiências emocionais, é quando você
sabe realmente que Deus existe. Que a gente é quem precisa buscar. Porque tem pessoas que não sabem o que é Deus, que nega Deus, que não acredita em nada do que Deus ensina, nunca leu a Bíblia, né? Então ela naturaliza todos os sentimentos, por ela não entender. É como a mulher, que eu estou lhe dando o exemplo, a mulher naturalizar uma relação abusiva, ou um homem, né? Naturalizar uma coisa ruim por não ter conhecido o bom. Então eu busquei porque eu percebi que de muito lutar, de muito buscar, de várias formas, eu não encontrava. E Deus ensina isso. Deus ensina tudo isso. E quando você estuda sobre as emoções que a própria medicina ensina, é quando você vê realmente que a base da psicanálise, da neurociência, é tudo o que Deus ensina, né? Então Deus diz que o homem, ele tem que primeiro guardar o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Em algumas versões, esse versículo quer dizer: retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te odeie. O que isso ensina para você? Que o homem, ele anda tanto buscando no externo o que é para ele buscar no seu interno, que ele termina desistindo e ele naturaliza não ter. Ele desiste de buscar e naturaliza não sentir aquela emoção boa, né? Aquilo que lhe falta. Então ele naturaliza tanto os sentimentos ruins, como ele naturaliza o não ter os sentimentos bons que Deus ensina, que o Espírito Santo traz paz, amor e prosperidade, né? Que a Bíblia fala. Então as pessoas, por não ter ou não ter experiências, ela naturaliza tanto as emoções ruins, porque ela acredita que Deus é aquilo que ela crê, acha que já sabe e não busca. Não busca, busca a religião. Deus diz isso, o homem busca a religião. Então aquilo que era para ele ter o conhecimento, ele não busca. Ele naturaliza tudo que sente, como as pessoas acreditam que excesso de ansiedade é normal, depressão é normal, o medo é normal. Naturaliza tudo que sente e quando adoece, vai para a medicina. Porque ele não tem esse fundamento, essa razão dos sentimentos. Então aquilo que a gente não tem, a gente não naturaliza, não tem nem o conhecimento. A gente fala pelo conhecimento que a gente tem. Então, pelo menos quando você lê o manual, você tem uma base do que lhe falta. Ou tem uma base daquele excesso que você tem. É quando você começa a ver razão na palavra. Porque ali é só a palavra, mas que traz um sentido e um conhecimento, né? Então, tudo isso forma uma junção que a gente precisa mesmo não naturalizar, porque eu era uma neurótica e não tinha nem ideia. Deus me curou e eu só sei hoje o que é neurose, que eu já tinha e que eu fiquei com crises de neurose, né? Uma neurótica, com fobia, com bastante medo, derrubando as coisas da mão, sentindo tudo e nem sabia o que significava uma neurose. Então veja como é sério o homem não saber de algo e acreditar que já sabe. Nem busca o conhecimento porque não sabe do que se refere. Então só a palavra de Deus sem sentido nenhum é a religião. É isso que Deus diz. E o homem naturaliza tudo por não estudar nada do que Deus diz.
ele associa Deus nas coisas materiais, né? E naquilo que era para ele buscar o conhecimento, ele naturaliza. E aí quando ele tem dinheiro, né? Por isso que Deus diz que é muito raro um rico entrar no reino de Deus, porque ele confunde a riqueza, os bens materiais com o dinheiro. Ele confunde as coisas. Então naturaliza aquilo que não era para naturalizar e não busca, né? Como se não tivesse sentido nada do que Deus diz. Então é por isso que Deus ele se refere como as pessoas fossem os loucos, por acreditar que tem aquilo que não tem. E nem sequer precisar buscar o conhecimento, é o cúmulo, né? Então eu peço para você que deixe o seu like, tá certo? E o seu comentário. E até o próximo vídeo.